vamos lá para o Rio Grande do Sul, onde o governo federal reconheceu hoje o estado de calamidade pública decretado pelo Rio Grande do Sul. Depois do rompimento de uma barragem, outras 13 estão em alerta no estado. E ao vivo de Lajeado, a Natália Lauxin tem as informações ao vivo. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa é uma enchente histórica que já deixou 29 pessoas mortas, 60 desaparecidas, mais de 71 mil pessoas afetadas, 154 cidades também atingidas. Cidades essas que boa parte está sem comunicação, ou seja, sem sinal de internet, telefonia, sem abastecimento de água e sem energia elétrica. O rio Taquari atingiu um nível recorde de mais de 33 metros. Isso nunca aconteceu na história aqui do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul. A gente também tem a informação de que muitas estradas continuam bloqueadas parcialmente ou totalmente. Um desses casos é a ponte que liga o município de Lajeado à Estrela sobre o rio Taquari. A BR-386 foi invadida pelas águas e segue sem previsão de liberação, obviamente, até a água baixar. Também temos casos de deslizamentos de terra e enxurradas que acabaram prejudicando o funcionamento de outras rodovias estaduais e também a BR-386. Também temos a informação desse rompimento parcial da barragem de 14 de julho, que foi hoje à tarde anunciado. Isso acendeu o alerta para essas outras 13 barragens, sendo que 5 já estão em processo de evacuação. Nesse momento, a recomendação fortíssima do Estado do Rio Grande do Sul, pela Defesa Civil, é de que as pessoas deixem esses locais onde há esse risco dessas barragens cederem, principalmente essa de 14 de julho. Estamos falando dos municípios mais abaixo dessa barragem: Santa Teresa, Santa Bárbara, Mussum, Encantado, Colinas, Lajeado, enfim, o Vale do Taquari, novamente num cenário caótico, muito triste e desesperador. Eu volto com você. Obrigado, Natália. Bom trabalho por aí. Daniel Rittner, a nossa equipe aí em Brasília hoje tinha uma apuração muito forte, interessante também, um caso clássico que sempre acontece nessas tragédias aqui no Brasil. Quando os jornalistas vão verificar quanto que foram destinados em recursos para a prevenção de tragédias como essas, parte dos recursos não foi executada. O que houve neste caso especificamente? É porque tem uma cena clássica, né, Caio? A clássica de qualquer tragédia de grandes proporções. E aí a gente teve no próprio Rio Grande do Sul um ciclone extratropical que devastou uma parcela importante do estado em setembro do ano passado. Qual que é o roteiro clássico de qualquer governante? Primeiro, faz aquele sobrevoo simbólico de helicóptero, que não tem muita utilidade, mas é muito simbólico e mostra uma tensão do governante com a população, né? E segundo, faz uma série de anúncios. Diz que libera dinheiro, coloca ali uma série de ações emergenciais para rodar. E aí, uma coisa que a gente precisa sempre prestar atenção é o andamento a posteriori. O que a nossa equipe aqui, Larissa Rodrigues, Leonardo Ribeiro, João Rosa, fizeram desde ontem? Pegaram os repasses feitos depois da promessa do governo federal de 500 milhões de reais ao Rio Grande do Sul, principalmente a municípios gaúchos, depois daquela tragédia de setembro do ano passado. O que aconteceu? Dos 500 milhões, 1/3, 35% desse valor, não foi repassado. E aí temos uma discussão, por que não foi repassado? Não foi repassado por esquecimento, por descompromisso do governo federal? O Ministério do Desenvolvimento Regional diz de jeito nenhum. O que acontece é que os municípios gaúchos que não receberam o dinheiro prometido e anunciado não apresentaram projetos ou documentos e justificativas mínimas que pudessem amparar essa transferência de recursos. Agora, o que muitos municípios estão dizendo? Olha, peraí, eu não tenho tanta capacidade, tanta agilidade para fornecer o que me cobram. E aí a gente não sabe. Me parece que a justificativa do Ministério é absolutamente plausível. De fato, há uma incapacidade técnica e o governo não pode fazer esses repasses como se fossem PIX,
para os prefeitos, não é assim que funciona, mas também não é possível cobrar de prefeituras sem essa capacidade técnica um rigor burocrático que elas jamais poderão atender. A verdade, a gente não sabe exatamente porque depende da versão de cada um. Isso. Caio, essa guerra de versões ela é absolutamente esperada num momento como esse. A gente está com uma tragédia muito grande em andamento, sempre tem algum grau de oportunismo político que, por mais que venha velado, existe. E aí eu, hoje, fui tentar entender a causa desses repasses que ficaram represados. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil Nacional tem um argumento ali que eles colocam que elimina um pouco essa ideia de que a questão é projeto, porque o que o chefe de gabinete lá da Secretaria me disse, o Wesley de Almeida da Felinto, é que eles chegaram a observar, a detectar que havia uma dificuldade das prefeituras em entregar todos os projetos. Não é um processo simples, isso é demorado, a gente está falando da máquina pública. Então, eles resolveram, segundo ele me disse, desburocratizar esse processo. Eliminaram a fase de projetos, segundo ele, e falaram, tudo bem, desde que vocês me entreguem o seguinte, um plano de trabalho detalhado, né? O que vocês pretendem fazer, e fotos georreferenciadas, ou seja, com uma marcação para confirmação de que do local em que a foto foi tirada, comprovando o estrago e a necessidade da obra. E, segundo ele, muitas prefeituras não conseguiram entregar essas fotos. Então, assim, se a prefeitura não está conseguindo entregar uma imagem com um marcador de localização, provando que o estrago existe ali naquela cidade e precisa de uma obra ali, fica difícil o governo liberar o dinheiro. Se o governo está só exigindo um plano de trabalho, uma foto, aí tem alguma coisa. Então, o que o governo alega? Olha, a gente identificou uma prática ali possivelmente irregular da parte de algumas prefeituras, de tentar, de certa forma, né, esse termo é meu, não foi usado por ele, mas fraudar, né, esse processo. E aí o governo falou que quem apresentou essas provas, essa comprovação, está fazendo a sua obra, o que eles dizem. Claro, com algumas ressalvas, tem algumas prefeituras que ainda estão em processo de licitação, as licitações demoram, o fornecimento de todos os serviços necessários a essas obras levam tempo e às vezes esse processo se arrasta um pouco mais. E aí tem uma parte, claro, que está no meio desse processo. Agora, esse terço todo, segundo o governo, eu insisto em dizer que essa é a versão do governo, esse terço todo dos repasses não ficou simplesmente ali parado com o governo sentado em cima sem entregar. Caio, só uma coisa, é importante, que a gente não teve capacidade de olhar, mas eu já imagino o que a gente encontraria se pesquisasse ali dos 53 bilhões de emendas parlamentares, muitas das quais impositivas, individuais, ou, aí não são impositivas, de comissão. Precisa ver o que tem de dinheiro em drenagem, o que tem de dinheiro em obras de contenção de encostas. Então, além do executivo, seja federal, seja dos municípios gaúchos, ali no caso dessa tragédia, de que forma o Congresso tem participado da prevenção desses desastres? Isso sem falar de uma série de projetos que também, e de leis passadas pelo Congresso, que acabam agravando crises climáticas que resultam nesse tipo de desastre. Não, e certamente porque são obras que não dão votos, né? É igual o debate também semelhante sobre saneamento público, né? Que são as obras que a gente percebe depois de prontas, não é, Léo? Tem essa questão de ter uma preferência da destinação do recurso público pela obra, pelo que está mais visível, pelo que está mais fácil, pela proximidade da eleição, pelo que é mais fácil de pôr de pé. Não tem isso muito claramente, né? Tem sim. Agora, assim, pela lei, metade das emendas elas precisam estar ligadas à saúde, né? E não por acaso, mais de 90% das emendas que foram liberadas pelo governo para os deputados nesse ano foram no Ministério da Saúde. Então, você tem uma complementação dessas emendas para gastos obrigatórios, né? Tanto saúde quanto que educação também leva uma parte desse dinheiro. Agora, eu acho que esse controle do Congresso, das emendas,
remete àquela frase clássica dos filmes de herói, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se o Congresso quer fazer uma gestão do orçamento, é preciso que ele mostre capacidade e responsabilidade para fazer isso, inclusive com a participação, a cobrança e a transparência do acompanhamento da sociedade. Mas, de fato, hoje a gente vive uma situação muito, muito precária, né, onde os deputados eles escolhem por critérios absolutamente individuais e que não necessariamente vão estar ligados aos problemas das pessoas ou os principais problemas das cidades, né? Hoje não há um critério, a não ser essa questão dos gastos obrigatórios, para a gente organizar isso. Provavelmente essa é uma discussão de primeira necessidade que a gente precisa fazer, considerando que esse orçamento que o Congresso controla provavelmente não vai voltar para o Executivo.